É possível sim aprender a falar inglês fluentemente aí da sua casa, de onde você tá. De forma simples, você só não aprendeu ainda e não tá ganhando dinheiro com isso, ou até arrumando empregos melhores porque você não quer. What's up guys, Peter here. A lot of people ask me if my English is fluent. Well, what I can say is that today I can speak to an English speaker easily. But I'm always learning. Today I'm going to show you how I learned English and how you can learn English the fastest way. Now I'm going back to my main language, which is Portuguese, of course. Let's go! Pois é, pessoal, hoje a gente vai falar de inglês, do idioma inglês. Vamos falar em idioma inglês, né? Senão vai ficar complicado aí pro editor. O editor vai soar pra caramba, né? Mas enfim, eu aprendi inglês em casa, de verdade. Eu não vou dizer que eu fiquei fluente em casa aprendendo, estudando inglês, mas eu com certeza dei meu pontapé inicial para me tornar fluente, né? Não vou dizer que eu sou um fluente nativo do idioma inglês, mas eu consigo me virar perfeitamente, é isso que eu quero dizer, ok? Eu não falo fluentemente igual um americano, igual um britânico, mas eu consigo conversar fácil. E eu aprendi isso em casa, com as coisas que eu tenho em casa e que você também tem em casa. Mas eu passei a ser fluente quando eu viajei para os Estados Unidos em 2015, foi quando eu realmente poli o diamante, né? Aí eu, com certeza eu fiquei bem melhor, melhorei muito o meu idioma inglês. Olha, então antes de começar esse vídeo, eu quero deixar claro para todo mundo que eu não sou professor de inglês. Eu nem saberia ser professor de inglês, porque nem tenho paciência para isso, ok? Então se tiver algum professor de inglês aí desse lado, me assistindo, não precisa roer as unhas, ok? Eu tô aqui só para dar alguns conselhos, algumas dicas do que as pessoas podem fazer em casa. A primeira coisa que eu quero dizer é que, pra mim, tudo pra mim tá aqui nesse vídeo, rolou uma ordem para aprender inglês, tá? E basicamente eu acho que acontece com todo mundo, que é a ordem da leitura, da escrita, da audição e da fala. Só que comigo foi, primeiro, leitura, porque eu lia muito livros de informática, de computação, né, de programação em inglês. Depois eu tinha que aprender a escrever, isso me ajudou muito, porque eu fui obrigado a escrever. Por quê? Todo mundo conhece a minha história, né? Eu tenho um site de cifras em inglês e eu tinha que dar suporte para as pessoas, e não tinha ninguém. Eu não paguei ninguém para dar suporte, então era eu mesmo. Era eu nada, é pegar ou largar. Eu era obrigado a responder as pessoas. Então as pessoas me mandavam e-mail perguntando questões do site e eu tinha que responder. Eu estava muito acostumado a ler. E muita gente vai falar assim, mas Peter, quem não está acostumado a ler também não consegue escrever facilmente? Não, é diferente. Para mim era diferente. A leitura é diferente da escrita e a fala é diferente da audição. São partes do cérebro, eu acho que bem diferentes uma da outra, ok? Lógico que uma vai ajudando a outra, uma vai complementando a outra. Mas, por exemplo, eu tinha que escrever em inglês e eu não sabia. Então eu usava tradutores online, eu perguntava para as pessoas que estavam comigo. Isso me ajudou muito a aprender. Ou seja, a primeira dica, vai perguntando. Quando você não souber, vai perguntando. Mas não é basicamente isso que eu vou falar para vocês, não. Só quero dizer para vocês a ordem. E assim, com muita gente que eu vejo, tá? Como eu disse, eu não sou professor. Eles aprendem primeiro a audição para depois a fala. Comigo não, eu aprendi primeiro a falar para depois ouvir. Tanto é que eu cheguei nos Estados Unidos e a Andresa estava aprendendo a escutar melhor do que eu. E ela falava bem pior do que eu em inglês. Então você vê, eu chegando nos Estados Unidos falando bem melhor que ela, às vezes eu perguntava para ela o que essa pessoa falou. Por quê? Porque vale dizer também que quando você chega nos Estados Unidos, no local que realmente tem pessoas que falam idioma inglês nativamente, você se depara com situações locais que usam vocabulários diferentes. Por exemplo, como eu falei, eu estava acostumado a ler e responder coisas relacionadas a sites, a computação, a programação. Cheguei lá, de repente, entrei no restaurante. E aí, o que eu vou falar? Eu vou conversar com a pessoa em inglês falando de programação? Não dá. Então, eram coisas diferentes. Então, eu tinha que saber pedir um prato, eu tinha que saber pedir a conta. Era outro cenário. Então, eu fui no aeroporto, era outro vocabulário. Eu ia, por exemplo, alugar um carro, era outra coisa. Chegava no hotel, era outra coisa. E isso tudo, quando você vai convivendo com isso, vai melhorando o teu inglês de uma forma, assim, violenta. Porque você vai todo dia indo no restaurante. Acabou. Aquele vocabulário já tá na tua cabeça, né? Então, você olhava aqueles menus com aqueles pratos absurdos, com aqueles nomes de comida. Caramba, e agora como é que eu vou pedir? Só que com o tempo você vai aprendendo. Tanto é que quando eu voltei pro Brasil, tinha comidas em inglês que eu não conseguia lembrar como é que era em português. Olha isso, de tão acostumado que a gente fica. Então quando eu fui pra lá, eu tinha muito mais contato com os americanos. Era muito maior o meu contato com os americanos. Você fica muito mais mergulhado com quem fala inglês nativamente. E isso não tem como, você vai aprender. Por isso que eu falo pra pessoa que quer ir pros Estados Unidos, mas eu não sei falar inglês. Não tem como, você vai aprender. Não tem como, não importa se você tem sotaque do norte ou do sul do Brasil. Você vai tirar esse sotaque e vai falar o inglês normal, como qualquer outra pessoa, porque você vai ser obrigado. Lá, por exemplo, a nossa imersão é tão grande que você assiste qualquer coisa que você assiste na televisão, não tem legenda, né? Não existe legenda lá. Uma vez eu até lembrei que uma pessoa que chegou pra mim e perguntou: Peter, mas você pode ir no cinema legendado em português? Imagina isso, no cinema nos Estados Unidos legendado em português. A Netflix, que eu assistia muito lá, não tinha legenda.
Eu não podia botar legenda em português. Eu só conseguia legenda em português nas obras originais da Netflix. Então, basicamente, 90% da Netflix, ou sei lá quanto, né? Era inglês e você não tinha como fazer nada, a não ser botar uma legenda em inglês. E às vezes eu até fazia isso. Mas ok, como que eu aprendi a falar inglês em casa e como que você pode aprender a falar inglês? Mais uma vez, não sou professor, mas eu vou te dizer uma coisa que eu acho que é muito difícil você não aprender a falar inglês. E tá aí na sua casa, tá batendo a tua porta para você aprender a falar inglês. Batendo sua porta não, tá no teu quarto. O que que é? Assista séries que você já assistiu em inglês, só que sem legenda. Vamos lá. Você vai pegar uma série que você já viu, que você conhece bem. Tá? Uma série bem fácil de você entender, sabe? Que não seja complexa. E você já assistiu essa série, ou um filme, por exemplo, Shrek. Quem é que não assistiu Shrek várias vezes, já sabe de quais são aquelas piadas, todas as falas que tem, às vezes você até decorou as falas. Você vai assistir de novo, só que dessa vez, você não vai assistir só para se divertir, você vai assistir para estudar. Mas como que eu vou estudar, Peter? Você vai assistir a série de novo, sem legenda. Mas Peter, como assim sem legenda? Eu tô partindo do princípio que você já decorou aquele filme, ou você já sabe grande parte do filme. Porque quando você assiste legenda, eu vou dizer o que acontece comigo, tá? Você presta muita atenção na leitura, você tá de novo exercitando sua leitura e não a audição. E eu quero muito mostrar para vocês como vocês podem exercitar a audição, porque aqui o intuito é ensinar vocês a escutarem e a falarem. A escrever e a ler, acho que a melhor coisa para isso é um cursinho, né? Mas na sua casa você vai com certeza aprender a falar e a ouvir. Então você pega algo que você já viu, um filme que você já viu, que você entenda muito bem desse filme, por exemplo, o filme da Marvel, assista ele de novo, só que sem legenda. E o que você vai fazer? Você vai pausar e vai, de vez em quando você vai repetir algumas coisas. Mas Peter, eu não sei falar inglês, não sei nada. Repete uma palavra ou outra. Você vai fazendo isso. Se pra você perceber que tá muito ruim, não tem problema, sabe o que você faz? Você pega o filme que você já decorou inteiro e assiste ele com legendas em inglês. E aí você vai, tudo bem, não tem problema, que você vai ouvindo e lendo ali embaixo. Só que você vai ficar nesse filme várias vezes, nessa série várias vezes. Se for uma série, você fica só no mesmo episódio, ok? Pega uma série bem facinha, não vai pegar uma série complexa de espionagem, de medicina, não, nada disso. Você pega uma série fácil e fica naquele episódio várias vezes. Tenta começar sem legenda, porque sem legenda você vai praticar a sua audição. Depois você passa com legenda em inglês. E aí você vai repetindo algumas falas. Você escuta o que a pessoa está falando e você vai repetindo ali embaixo, porque você está lendo ali na legenda. Então, isso vai te ajudar muito, ok? E assim, sempre que você for assistir uma nova série, esquece a dublagem, por favor, eu tenho que falar isso pra você. Eu sei que você pode ser fã da dublagem, como eu sou também, mas seu intuito é aprender inglês. Então passa para séries legendadas. Começa a habituar seu ouvido a escutar inglês. Tudo bem que você vai ler em português, mas o mínimo que você tem que fazer é assistir séries legendadas. Olha essa dica, ok? Outra coisa, você gosta muito de videogame? Então você joga online com os gringos. Os meus filhos, por exemplo, chegaram nos Estados Unidos, crente que eles não iam saber nada, já estavam falando inglês. Tanto que eles jogaram no Brasil conversando com os gringos. E vai por mim, os moleques, eles se viram. Eles vão só no yes e no e vão se virando, vão aprendendo pra caramba. E é assim que você vai também. Você tem que começar no yes e no. Yes, no, yeah, no, no. Não, acabou. Pode ter certeza que o vocabulário do game vai começar a entrar na tua cabeça. Outra dica, escuta a música acompanhando a tradução. Por quê? Porque a música você vai também treinar a sua audição e ao mesmo tempo quando você ler a tradução, que você estiver acompanhando a tradução, você vai saber exatamente o que aquela pessoa está falando. E é bom você ler as duas versões, né? A versão em inglês e a versão traduzida. Porque você sabe o que ele está falando em inglês e você entende o que ele está falando. Então você está treinando a audição e também a sua leitura. E logicamente, assista tutoriais no YouTube, porque tem muita coisa no YouTube. Agora é o seguinte, a dica more, ok? Para você ficar fluente. Essa dica é a melhor. Se você chegou até aqui e você quer dar um passo além, de verdade, galera, você tem que conversar com um gringo. Mas Peter, eu não conheço ninguém gringo aqui na minha rua, não tem ninguém, não conheço ninguém. Beleza, mas tá cheio de gente que fala inglês na internet. Tem a Cambly, por exemplo, um site que simplesmente você vai lá, se inscreve, cria uma conta e tem centenas de gringos lá pra você falar. E eu nem fui pago pela Cambly pra falar isso, a verdade é essa. Eu tô falando pra vocês porque é um site que eu uso pra treinar o meu inglês. Eu sempre vou lá porque tem centenas de gringos pra você escolher e você simplesmente vai falando um por um. E olha, como eu falei, não tô sendo pago pra falar isso pra vocês, não é jabá. Mas agora vai ser, já que eu falei isso, vou ligar. Aguenta aí. Isabela, seguinte, ó, tô fazendo um vídeo aqui onde eu tô anunciando a Cambly. Não é jabá, mas eu tô anunciando. Pergunta pra ele se rola um jabazinho aqui, rapidinho, pra eu mostrar o site aqui pra galera. Ah,
pode deixar, vou ver com eles e já te retorno, tá? 2 horas depois. Liberado, pode mostrar o site, vai em frente. Agora sim, agora temos um jabá. Então agora eu vou mostrar pra vocês o site da Cambly, que maneiro. Valeu, Cambly, tamo junto aí, obrigado, hein. Aqui, galera, você se loga no site da Cambly e você escolhe o professor que você quer falar. Vamos lá, vou falar com esse aqui, vou clicar em ligar. Vamos ver o que vai acontecer, hein. I'm from London, but I live in Italy. Yeah. All right, and let me ask you something. Your accent is from British? You have a British accent or you have American accent? I have a British accent. Because they speak like a British accent from, how can I say, like a dialect. I'm not sure if I'm speaking the right word. Like, Sure, it's like called received pronunciation. Yeah, received pronunciation is like the Queen's English, maybe, or very refined English. Yeah. all right. You know, I have a property in California. I have my house is in San Clemente, California. I'm not sure if you know where it is. Yeah, so more or less, yeah. I don't go to California. I've been to California, but I don't go there very often. But yes. Yes. And where do you live in Mexico? In Guadalajara. Guadalajara. Yeah, I've never been to Mexico, but yeah, it's a dream to go to Mexico, to know this country, because it looks so beautiful, right? Galera, é isso. É muito maneiro você poder conversar com alguém em inglês, porque simplesmente você vai levar teu inglês para outro patamar. Você vai aprender conversando. Da mesma forma que eu aprendi nos Estados Unidos, só que você vai aprender na tua casa. Você está trazendo os Estados Unidos para sua casa, você está trazendo um país de idioma inglês para sua casa, para você conversar a hora que você quiser, da sua cama, de qualquer lugar. É muito maneiro e você aprende demais dessa forma. O link tá aqui na descrição. Não deixe de conferir porque é muito legal. E não esquece, galera, se vocês querem continuar apoiando esse canal aqui, se inscreve nesse canal, porque eu sempre vou dar dica maneira pra vocês. A sua inscrição é muito importante. Clica aqui embaixo, se inscreve, conto com você já com o sininho ativado. E não esquece também, não vou descansar até você ficar rico. Valeu, galera!